A vida de David Brainerd. Anotações gerais sobre este período. No encerramento desta narrativa, gostaria de fazer algumas observações gerais sobre aquilo que para mim parece ser digno de atenção relacionado à contínua obra da graça entre o meu povo. Primeira, não posso deixar de ressaltar que, em geral, desde a primeira vez que cheguei entre os índios de New Jersey, tenho sido favorecido com aquela ajuda que para mim é incomum ao pregar a Cristo crucificado, fazendo dele o centro e o alvo para onde se dirige todos os meus sermões e explicações entre os índios. Após ter ensinado aos índios algo sobre o ser e as perfeições de Deus, como ele criou o homem em estado de retidão e felicidade, e como o gênero humano desde então ficou sujeito ao dever de amá-lo e honrá-lo, o escopo e o intento principal de todos os meus discursos durante vários meses foi levá-lo ao conhecimento de seu próprio estado deplorável por natureza, na ocasião de criaturas decaídas, de sua incapacidade de se desvencilharem e livrarem por si mesmo desse estado da total insuficiência de quaisquer reformas e melhorias externas da vida ou de quaisquer práticas religiosas que possam realizar, estando nesta condição, a fim de conduzi-los ao favor divino e de criar neles um desejo pela misericórdia eterna. Daí procurei mostrar-lhe a sua absoluta necessidade de Cristo, a fim de serem remidos e salvos da miséria do seu estado decaído, esclarecendo a toda a suficiência de Cristo e sua disposição para salvar até o principal dos pecadores, a gratuidade e as riquezas da graça divina oferecidas, sem dinheiro e sem preço, a todos quanto queiram aceitar o oferecimento. Então passei a exortá-los a recorrerem sem demora à pessoa de Cristo, estando eles sob o senso de seu estado de miséria e condenação, para receberem alívio e salvação eterna. E também lhes mostrei o abundante encorajamento proposto pelo Evangelho aos pecadores necessitados, impotentes, que estão na perdição, procurando persuadi-lo a vir a Cristo. Tenho vez por outra reiterado e insistido principalmente sobre essas verdades. Por frequentes vezes, tenho assinalado com admiração que, sem importar qual a questão eu estivesse ventilando, após usar o tempo suficiente para explicar e ilustrar as verdades ali contidas, eu era natural e facilmente guiado a falar sobre Cristo, como a parte essencial de cada assunto. Se eu estivesse abordando o ser e as gloriosas perfeições de Deus, dali eu era naturalmente levado a discursar sobre Cristo, como único caminho para o Pai. Se eu tentasse explicar a deplorável miséria de nosso estado caído no pecado, era natural que dali eu passasse a mostrar a necessidade de Cristo interceder por nós, de expiar nossos pecados e de redimir-nos do poder exercido por eles. Se eu estivesse ensinando os mandamentos de Deus, mostrando como os temos violados, isso me conduzia da forma mais suave e natural a falar sobre o Senhor Jesus Cristo, recomendando-o como aquele que tinha magnificado a lei, a qual havíamos quebrado, tornando-se ele mesmo o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Eu nunca encontrei tanta desenvoltura e ajuda para fazer harmonizarem-se as várias linhas de meus discursos e para centralizá-las na pessoa de Cristo da forma que tenho feito por muitas vezes entre os índios. Frequentemente, quando pensava em pregar algumas palavras sobre um determinado assunto, sem achar ocasião nem mesmo lugar para qualquer ampliação daquele assunto, parecia uma fonte de graça do Evangelho que brilhava, ou que resultava naturalmente de uma simples explicação daquele assunto. E Cristo parecia de tal modo estar sendo apresentado como conteúdo daquilo que eu estava considerando e explicando. Então eu era atraído de um modo não apenas fácil, natural e adequado, mas também quase inevitável a falar sobre ele, com relação à sua obra, sua encarnação, sua suficiência e sua admirável competência para a obra de redenção do homem, e sobre a infinita necessidade que os pecadores têm de se interessarem por ele. Isso abria caminho para uma contínua proclamação do convite do Evangelho às almas perdidas, para que viessem vazios e nus, fracos e sobrecarregados, e se lançassem aos cuidados dele.
Em minha pregação, tenho sido notavelmente influenciado e ajudado a falar sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre o caminho da salvação por meio dele, e tenho sido às vezes surpreendentemente suprido com matéria pertinente a ele e ao desígnio de sua encarnação. Muitas vezes tenho sido ajudado de maneira admirável ao procurar explicar os mistérios da graça divina e ao mostrar claramente as excelências infinitas e as insondáveis riquezas de Cristo, bem como ao exortar pecadores para que o aceitem. Também tenho sido capacitado a expor a glória divina, a infinita preciosidade e a transcendental amabilidade de nosso grande Redentor, bem como a suficiência de sua pessoa em garantir o suprimento para as necessidades e para os mais profundos desejos de almas mortais. Da mesma maneira, tenho sido ajudado ao explicar as infinitas riquezas de sua graça e o admirável encorajamento oferecido no Evangelho para pecadores indignos e incapazes, ao convocar, convidar e rogar que os pecadores venham e se entreguem a Cristo, reconciliando-se com Deus por meio dele, ao debater com os pecadores acerca de como negligenciam alguém tão infinitamente amorável gratuitamente oferecido. E isso de tal maneira, com tão grande liberdade, pertinência, sentimento e aplicação às consciências, que estou certo que eu nunca poderia ter feito por mim mesmo, ainda que muito assiduamente aplicasse a minha mente. Por muitas vezes, em tais oportunidades, tenho sido surpreendentemente ajudado para adaptar os meus sermões à capacidade de meu povo indígena, apresentando-lhe todas essas verdades de maneira fácil, com expressões familiares, inteligíveis até mesmo para os pagãos. Não estou mencionando essas coisas como uma recomendação de minhas realizações, pois reconheço que não dispunha de qualquer habilidade ou sabedoria compatíveis com minha grande tarefa, nem sabia como escolher palavras aceitáveis e adequadas ao nível dos pobres e ignorantes índios, mas agradou a Deus ajudar-me a não saber qualquer outra coisa entre os pagãos, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Assim pude mostrar-lhe a sua condição de miséria como pecadores longe de Cristo, expondo-lhes quão apto ele é para redimi-los e salvá-los. Essa foi a pregação que Deus usou para despertar pecadores e para a propagação dessa obra da graça entre os índios. É digno de nota que, vez por outra, ao ser favorecido com desenvoltura, ao falar sobre a habilidade e disposição de Cristo para salvar os pecadores, bem como a necessidade que eles tinham de tão grande Salvador, era então que se manifestava mais fortemente o poder divino, despertando aqueles que se sentiam seguros em si mesmos, promovendo a convicção de pecado ou consolando os aflitos. Antigamente, ao ler o sermão de Pedro na casa de Cornélio, eu me admirava de vê-lo apresentar logo de início a pessoa do Senhor Jesus Cristo, continuando a falar sobre ele praticamente o sermão inteiro. Nisto, o apóstolo diferiu imensamente de muitos de nossos pregadores modernos. Recentemente, porém, isso não me tem parecido uma tática estranha, porquanto reconheço que Cristo é o próprio âmago do Evangelho e o centro para onde confluem todas as diversas linhas da revelação bíblica. Apesar disso, sou sensível à necessidade de serem ditas muitas outras coisas às pessoas que estão sujeitas às trevas do paganismo, a fim de que haja uma devida introdução do nome de Cristo e de sua realização em favor do homem caído. Segunda, é digno de ser frisado que muitos índios são levados a uma estrita anuência às regras da moralidade e da sobriedade, bem como a uma realização consciente dos deveres externos do cristianismo, mediante o poder interno e a influência da verdade divina, a ação das peculiares doutrinas da graça sobre as suas mentes, e isso antes mesmo que esses deveres morais sejam expostos repetidas vezes e inculcados a eles, e sem que seus vícios sejam evidenciados e combatidos. Já destaquei qual tem sido o tom e o rumo da minha pregação entre os índios, quais as verdades
que mais tenho acentuado e como tenho sido impelido a estender-me com certa frequência a respeito das doutrinas peculiares da graça. Essas doutrinas, que têm a mais direta tendência para humilhar a criatura humana, mostram-lhe a miséria de seu estado natural, levando-a aos pés da misericórdia soberana de Deus e exaltando o nosso grande Redentor. Desvendam a sua excelência transcendental, a sua infinita preciosidade e assim recomenda-o diante do pecador para que o aceite. Sim, essas doutrinas têm sido o tema do que foi entregue aos índios, em público ou particularmente, sendo que de tempos em tempos as tenho reiterado e frisado. Deus se agradou em conferir com essas verdades divinas uma tão poderosa influência sobre as mentes dos índios e de tal modo abençoar um grande número deles, despertando-os de modo eficaz, que suas vidas foram rapidamente transformadas, sem que eu tenha tido necessidade de insistir sobre os preceitos morais ou de gastar tempo em discursos enfadonhos sobre os deveres externos dos cristãos. De fato, não havia espaço para qualquer outra espécie de discurso, senão para o que abordasse esses pontos essenciais da religião cristã e o conhecimento experimental das realidades divinas, pois diariamente eles me dirigiam muitas indagações, não acerca de como deveriam regulamentar sua conduta externa, pois as pessoas com disposição honesta de cumprir os deveres, quando estes se tornam conhecidos, facilmente recebem respostas satisfatórias, mas sim como poderiam escapar da ira divina, que tanto temiam, sentiam merecer. Como poderiam obter transformação eficaz de coração e como obteriam os benefícios de Cristo, vindo assim a desfrutar da bem-aventurança eterna. Assim sendo, minha grande tarefa ainda era guiá-los a uma visão mais ampla de sua total condenação em si mesmos e da total depravação e corrupção de seus corações. Mostrar que não havia neles qualquer vestígio de bondade, nem boas disposições, nem bons desejos, nem amor a Deus, nem deleite em seus mandamentos, mas pelo contrário, apenas ódio, inimizade e toda maneira de iniquidade reinante entre eles. Ao mesmo tempo, meu dever é esclarecer sobre o glorioso e completo remédio providenciado em Cristo para os pecadores condenados e oferecido gratuitamente àqueles que não têm qualquer bondade própria, nem obras de justiça que possam ter realizados, nem coisa alguma que o recomende aos olhos de Deus. Esse tem sido o contínuo traço de minha prédica. Esse também, o meu constante esforço e grande interesse procurando iluminar as mentes dos índios, buscando atingir os seus corações e, tanto quanto possível, conferir a eles o senso e a percepção dessas preciosas doutrinas da graça, pelo menos até onde os meios usados possam contribuir para isso. Essas são as doutrinas e esse o método de pregação que tem sido abençoado por Deus, para o despertamento e a salvação, conforme espero, de um bom número de almas, e que tem servido de meios para a realização de uma extraordinária mudança entre os ouvintes de maneira geral. Quando essas verdades atingiram os corações, então não houve vício que não fosse abandonado, e nenhum dever cristão externo que fosse negligenciado. O alcoolismo, o vício mais constante, foi descontinuado, tendo-se conhecimento apenas de alguns casos raros entre meus ouvintes por meses a fio. A prática abusiva, seja do homem ou da mulher, de deixar o cônjuge a fim de se unir a outra pessoa, foi prontamente abandonada. Há 3 ou 4 casais que voluntariamente deixaram as pessoas a quem se tinha ajuntado e voltaram aos seus cônjuges, vivendo junto agora em amor e paz. E outro tanto pode ser dito de diversas outras práticas viciosas. A reforma de costumes foi geral, tudo oriundo da influência interna da verdade divina sobre seus corações e não de restrições impostas de fora, ou porque essas práticas tenham sido mostradas detalhadamente e combatidas. Algumas dessas práticas, de fato, nunca ao menos cheguei a mencionar. Quero particularizar a questão da infidelidade conjugal. Antes, alguns índios, uma vez despertadas suas consciências pela palavra de Deus, vieram até mim expor sua própria iniciativa, confessaram-se culpados quanto a esse pecado. Assim, quando porventura eu mencionava as suas práticas malignas e pecado como contrários à natureza, não o fazia com um desígnio em mente, nem com a esperança de conseguir entre eles alguma mudança de conduta. Isso porque sabia que enquanto a árvore permanecesse corrupta, seu fruto naturalmente seria podre.
Meu propósito era orientá-los, levando-os a ver a pecaminosidade de suas próprias vidas, tendo em vista conscientizá-los da corrupção de seus corações, para então convencê-los sobre a necessidade de uma renovação de sua natureza interior e despertá-los a buscar com a maior diligência possível aquela profunda transformação que, uma vez obtida, eu sabia que naturalmente produziria mudança nas maneiras e nos costumes deles, em todos os aspectos. E assim como todo vício foi abandonado pelos índios, por haverem sentido em seus corações o poder dessas verdades, assim também os deveres externos do cristianismo foram aceitos e cumpridos conscienciosamente com base na mesma influência interna que os afetara. Passaram a pôr em prática a oração em família, excetuando apenas casos de índios chegados mais recentemente que ainda sentiram pouco dessa influência divina. Esse dever é constantemente cumprido, mesmo em algumas famílias onde só havia mulheres. E entre cerca de 100 índios convertidos, apenas alguns não tinham adotado essa prática de oração. O domingo também era observado religiosa e seriamente entre os índios, e os pais cuidavam para que seus filhos respeitassem esse dia de descanso. E isso não porque eu os tivesse forçado a tal observância de tanto frisar tais deveres, mas por haverem sentido o poder da palavra de Deus em seus corações, tendo sido sensibilizados para o seu próprio pecado e miséria, pelo que não podiam fazer outras coisas, senão dedicarem-se à oração e cumprir tudo quanto sabiam ser seu dever, baseando-se naquilo que sentiam dentro de si mesmos. Uma vez tocados seus corações com a preocupação com seu estado eterno, eles podiam orar com grande liberdade e fervor, sem que tivessem de primeiro aprender fórmulas fixas com esse propósito. Alguns dentre eles, subitamente despertados assim que chegaram entre nós, foram levados a clamar e a orar por misericórdia, com a mais pungente importunação, sem jamais terem sido instruídos quanto ao dever de orar, e sem que antes fossem dirigidos a fazer qualquer oração. Os efeitos gratificantes dessas doutrinas peculiares da graça sobre este povo demonstram e até mesmo comprovam que, ao invés de abrirem as portas para a licenciosidade, conforme alguns têm erroneamente imaginado e caluniosamente têm insinuado, elas exercem um efeito preciosamente contrário. De forma que uma aplicação precisa dessas doutrinas, bem como uma compreensão e apreciação das mesmas, exercerá mais poderosa influência para uma renovação e transformação eficaz, tanto do coração quanto da vida. A própria experiência, bem como a palavra de Deus e o exemplo de Cristo e de seus apóstolos, tem me ensinado que o exato método de pregação que é o mais adequado para despertar no ser humano o senso e a vívida compreensão de sua depravação e miséria em um estado decaído, impulsionando as pessoas a buscarem zelosamente a mudança de coração e a correrem para o refúgio da graça soberana e gratuita em Cristo, com a única esperança que lhes resta. É também um método que obtém maior sucesso na mudança da conduta externa das pessoas. Tenho descoberto que o diálogo pessoal, com solenes aplicações da verdade divina, à consciência humana, é o método que fere na raiz todas as inclinações para o vício. Por outro lado, discursos suaves e plausíveis, que exaltam as virtudes morais e os deveres externos, quando muito conseguem apenas podar os vários ramos da corrupção humana, enquanto que a raiz de todos os vícios permanece não afetada. Uma percepção do bendito efeito dos esforços honestos para imprimir as verdades divinas nas consciências ao ponto de afetar os corações dos homens por muitas vezes me tem feito relembrar aquelas palavras de nosso Senhor, as quais penso que serve de uma apropriada exortação aos ministros quanto à sua maneira de tratar com o próximo, e ainda servem para as pessoas em geral no tocante a si mesmas. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo. Jesus, pois, ensinou que se deve limpar o interior para que o exterior também fique limpo. É como se ele tivesse dito:
que a única maneira eficaz de limpar o exterior é começar pelo interior, que se a fonte for purificada, a corrente ficará naturalmente pura. O indiscutível é que se pudermos despertar nos pecadores um vívido senso de sua corrupção e depravação internas, sua necessidade de mudança de coração, e assim engajá-los na busca pela purificação interior, então a sua contaminação externa será naturalmente purificada, os seus vícios serão corrigidos, sua conduta e conversação serão ajustadas. Embora eu não possa afirmar que a reforma entre a minha gente, em todos os casos, se derive de uma mudança salvadora do coração, contudo posso dizer em verdade que ela flui de alguma visão e senso de transformação do coração, conferidos pelas verdades divinas que todos eles experimentaram em maior ou menor grau. Por meio daquilo que afirmo aqui, não pretendo dar a entender que a pregação da moralidade que pressiona as pessoas à realização externa dos deveres cristãos seja algo desnecessário e inútil, sobretudo quando o poder divino acompanha os meios da graça com menos intensidade ou quando por ausência de influências internas tornem-se necessárias as restrições externas. Sem dúvida, essa é uma das coisas que precisam ser feitas sem exclusão de outras. Porém, o que mais pretendi dizer com essas observações foi esclarecer um fato, a saber que a reforma, a sobriedade e a anuência externa às regras e deveres do cristianismo que tem ocorrido entre o meu povo não são resultado de qualquer mera instrução doutrinária ou de mera perspectiva racional da beleza da moralidade, mas resultam da influência e do poder que as doutrinas da graça, que humilham a alma, têm exercido em seus corações. Terceira, é notável que Deus tenha de tal forma continuado e renovado as chuvas de sua graça entre nós, que Ele tenha estabelecido com tanta rapidez o seu reino visível por aqui, que tenha favorecido os índios com a capacidade de adquirir conhecimento, tanto divinos quanto humanos. Faz agora quase um ano que começou esse gracioso derramamento do Espírito de Deus entre os índios, e embora pareça às vezes ter diminuído e declinado por algum breve período de tempo, conforme poderá ser observado em diversos trechos de meu diário, onde tenho me esforçado em anotar os fatos nas sequências dos acontecimentos, conforme eles têm parecido ser para mim, contudo esse derramamento parece ter se renovado, reavivando uma vez mais a atuação da graça divina. A influência divina continua a acompanhar patentemente os meios da graça, em maior ou menor grau, em quase todas as nossas reuniões públicas, e isso tem refrigerado, fortalecido e firmado os crentes. Convicções de pecados têm sido rememoradas e promovidas em muitos casos, e algumas poucas pessoas são despertadas vez por outra. Porém, devemos reconhecer que, de forma geral, nos últimos tempos houve um declínio bem mais acentuado dessa obra. Agora parece-nos que o Espírito de Deus até certo ponto tem se retirado, sobretudo no tocante à influência despertadora, a tal ponto que os estranhos que têm chegado por aqui ultimamente já não são tomados por uma preocupação com suas vidas como antes, e alguns daqueles que no passado pareciam profundamente tocados pelas verdades divinas, agora não parecem tão profundamente impressionados. Ainda assim, bendito seja Deus, continuam havendo manifestações da graça e do poder divino, um desejável grau do enternecimento dos corações, emoções legitimamente espirituais e grande devoção em nossas reuniões. Assim, como Deus tem dado continuidade à chuva de sua graça entre esse povo, renovando-a de vez em quando, também tem estabelecido o seu reino visível com uma incomum rapidez, levantando para si mesmo uma igreja entre os índios. 15 pessoas, desde a conclusão do meu último diário, fizeram pública profissão de fé em Cristo, totalizando 38 pessoas no período de 11 meses, todas as quais parecem ter passado por uma obra da graça especial em seus corações. Com isso dou a entender não somente a experiência do despertamento espiritual, mas julgando por um ângulo mais apropriado a influência regeneradora e renovadora do Espírito de Deus. Há muitas outras pessoas que se encontram sob uma solene preocupação por suas almas e sob uma profunda convicção acerca de seu pecado e miséria, mas que ainda não oferecem evidências decisivas conforme o esperado de uma transformação salvadora. Pelo que sei,
Do tempo em que alguns deles estavam participando de festas idólatras e sacrifícios em honra aos demônios, até ao tempo em que passaram a sentar-se diante da mesa do Senhor, confio que para a honra de Deus não se tenha passado mais de um ano inteiro. Por certo, o pequeno rebanho de Cristo que tenho aqui, tão repentinamente colhido dentre os pagãos, pode afirmar com certeza na linguagem usada pela igreja dos tempos antigos: o Senhor tem feito grandes coisas por nós, pelo que estamos alegres. Muito da bondade de Deus também tem se manifestado em relação à aquisição de conhecimento por parte dos índios, tanto no campo religioso quanto nas atividades da vida comum. Tem prevalecido entre eles uma admirável sede pelo conhecimento cristão e um desejo ávido pela instrução quanto à doutrina e às maneiras cristãs. Isso tem impelido a fazer muitas perguntas apropriadas e importantes, cujas respostas muitos têm contribuído para iluminar suas mentes e para promover o seu conhecimento sobre as verdades divinas. Muitas das doutrinas que eles tenham ensinado, eles têm examinado juntamente comigo a fim de obterem maior esclarecimento e discernimento quanto às mesmas. E vez por outra, pelas respostas às perguntas que eles são formuladas em minhas instruções catequéticas, têm demonstrado possuir uma boa compreensão a respeito delas. Por igual modo, eles me têm indagado a respeito de um método apropriado de oração, bem como sobre os assuntos apropriados para as orações, além de expressões adequadas que devem ser usadas nesse exercício religioso, e também têm se esforçado para cumprir com entendimento esse dever. Por igual modo, têm se empenhado, parecido notavelmente aptos para entoar hinos baseados nos salmos, sendo agora capazes de cantar com excelente grau de decência na adoração a Deus. Eles também têm adquirido um considerável grau de conhecimento útil quanto às questões da vida coletiva, de tal modo que agora parecem criaturas racionais, preparados para viver na sociedade humana, livres daquelas grosserias e daquelas estúpidas brutalidades que os tornava muito desagradáveis, quando ainda estavam em seu estado de selvageria. Eles parecem ambicionar obter um bom conhecimento da língua inglesa e com esse fim falam frequentemente em inglês entre si. Muitos têm obtido boa fluência em inglês desde que cheguei entre eles, de tal modo que a maioria deles pode compreender uma boa parte e alguns entendem a essência de meus sermões sem a intervenção de qualquer intérprete, estando já acostumados com as minhas expressões simples e familiares, embora tenha alguma dificuldade em compreender outros ministros evangélicos. Assim, como desejam ser instruídos, mostrando-se surpreendentemente capazes disso, assim também a providência divina tem sido favorável para com eles, no tocante aos meios apropriados para tanto. As tentativas de se estabelecer uma escola entre eles têm obtido extraordinário êxito, e a bondosa providência divina lhes enviou um professor, acerca de quem posso dizer com plena razão que desconheço outro homem com igual disposição para cuidar do estado deles. Ele tem cerca de 30 ou 35 crianças em sua escola, e quando ministrava aulas à tardinha, na época que demorava mais para escurecer, uns 15 ou 20 adultos entre casados e solteiros costumavam frequentá-las. As crianças aprendem com surpreendente prontidão, de tal maneira que, conforme me diz o professor, ele nunca antes havia ensinado uma turma de fala inglesa que aprendesse com tanta rapidez. Não houve mais que 2 entre 30, embora alguns índios ainda fossem bem pequenos, que não puderam aprender todas as letras do alfabeto. 3 dias depois do professor ter começado seu trabalho, e diversos deles nesse mesmo espaço de tempo, aprenderam a soletrar consideravelmente bem. Alguns índios em menos de 5 meses aprenderam a ler com facilidade o Saltério ou o Novo Testamento. Os índios são instruídos 2 vezes por semana no catecismo, às quartas-feiras e aos sábados. Desde quando começaram a receber instrução no final de fevereiro passado, alguns conseguiram decorar mais da metade do catecismo, e a maioria deles tem demonstrado um bom aproveitamento. Por igual modo, eles têm sido instruídos quanto ao dever da oração secreta, e a maioria dos índios ora pela manhã e à noite, e também informa zelosamente ao seu mestre quando descobre que qualquer um de seus colegas está negligenciando esse exercício religioso. Quarta,
é digno de nossa atenção e para louvor da graça soberana, que em meio a tão grande obra da convicção, tanto despertamento e comoção religiosa não tenha havido a prevalência e nem mesmo qualquer manifestação de religiosidade falsa, como imaginação exagerada, zelo descontrolado ou orgulho espiritual. E também que tenha havido casos de comportamento irregular ou escandaloso entre as pessoas que se mostram sérias quanto às questões espirituais. Essa obra da graça, acima de tudo, tem sido efetuada com um surpreendente grau de pureza, isenta de qualquer mistura corrupta. A preocupação espiritual dos índios tem sido de modo geral, racional e justa, originada no senso de seus pecados e no reconhecimento do desprazer divino por causa desses pecados, e também por causa de sua total incapacidade de se livrarem por si mesmo da miséria que eles sentiam e temiam. Muitos passaram pelo mais vívido senso de sua própria condenação e experimentaram grande aflição e angústia de alma. E, no entanto, mesmo no auge dessas manifestações, nunca houve qualquer caso de desespero. Nada que fosse capaz de desencorajá-los, ou que de alguma forma tenha servido de empecilho quanto ao uso mais diligente de todos os meios apropriados para a sua conversão e salvação. Por isso, é evidente que não há o perigo de pessoas serem conduzidas ao desespero quando estão experimentando inquietação espiritual, exceto nos casos de profunda e habitual melancolia, mesmo que os homens em geral estão sempre prontos a imaginar o contrário. A consolação que as pessoas têm obtido após a sua passageira aflição, por igual modo, tem parecido sólida, bem fundamentada, bíblica, originada na iluminação espiritual e sobrenatural da mente, uma visão sobre as realidades divinas até certo ponto como elas são, uma complacência de alma diante das perfeições divinas e uma satisfação singular pelo caminho da salvação através da livre graça soberana do grande Redentor. As alegrias sentidas por minha gente parecem ter sido despertadas por uma certa variedade de percepções e considerações acerca das coisas divinas, embora substancialmente sejam sempre a mesma coisa. Alguns deles, que sob a força da convicção, parecem ter enfrentado os mais duros conflitos interiores causados pela rebeldia de seus corações contra a soberania divina. Desde o alvor de sua consolação, parecem ter se regozijado de maneira toda peculiar naquela perfeição divina, deleitando-se em pensar que eles mesmos e todas as demais coisas estavam nas mãos de Deus, na certeza de que Ele se disporia deles, conforme melhor lhe parecesse. Outros que pouco antes de receberem a consolação, sentiram-se totalmente oprimidos sob o senso de sua própria condenação e pobreza, tendo sentido, por assim dizer, como quem já estava se precipitando na condenação irremediável. Deleitaram-se antes de tudo com a visão da liberdade e da riqueza da graça divina, bem como do oferecimento da salvação feita a pecadores que perecem, e tudo isso sem dinheiro e sem preço. Alguns deles inicialmente regozijavam-se na sabedoria de Deus, desvendada no caminho da salvação por meio de Cristo, parecendo-lhes este um novo e vivo caminho, um caminho acerca do qual nunca tinha ao menos pensado, sobre o qual não tinha nenhuma noção correta, até ser revelado pela influência especial do Espírito Divino. Alguns deles, depois de lhes ter sido descoberto de maneira vívida esse caminho da salvação, quedaram-se admirados diante de sua insensatez no passado, quando ainda procuravam a salvação por outros meios, sem conseguirem perceber o verdadeiro caminho da salvação, o qual agora lhes parecia tão claro e fácil, e de igual modo excelente. Ainda outros receberam uma visão mais geral da beleza e excelência de Cristo, e suas almas ficaram deleitadas ante a compreensão de sua glória divina, que ultrapassava indizivelmente a tudo quanto tinham antes concebido. Ainda que não salientassem qualquer uma das perfeições divinas em particular, de modo que, embora a sua consolação parecesse ter se originado de uma variedade de pontos de vistas e considerações sobre a glória divina, ainda assim, eram concepções espirituais e sobrenaturais dessa glória, e estas é que eram a fonte de suas alegrias e consolações, não as fantasias destituídas de base.
Não obstante, devemos reconhecer que quando essa obra se tornou mais ampla e prevalecente, obtendo crédito geral e estima entre os índios, ao ponto de parecer que Satanás não conseguiria qualquer vantagem caso se manifestasse contra essa obra, sem qualquer disfarce, então ele se transformou em um anjo de luz, procurando, com fortes tentativas, introduzir turbulentas comoções de paixão em lugar da genuína convicção de pecado e noções imaginárias e fantasiosas sobre Cristo, como se ele se aproximasse dos olhos da imaginação com o formato humano, em alguma postura particular, etc. Ao invés dos desvendamentos espirituais e sobrenaturais de sua glória e excelência divinas, sem falar em muitas outras formas de ilusão. Tenho razões de pensar que se essas ilusões tivessem sido aceitas mansamente ou com encorajamento, teria havido uma considerável colheita de falsas conversões entre nós. O orgulho espiritual também se fez presente em várias ocasiões. Algumas pessoas cujos sentimentos tinham sido intensamente estimulados pareciam muito desejosas de serem julgadas como pessoas extraordinariamente bondosas. E essas pessoas, quando não pude mais evitar de expressar os meus temores acerca de seu estado espiritual, deixaram vir à tona em grau considerável o seu ressentimento. Também surgiu entre um ou dois dos índios uma indevida ambição de serem mestres dos outros. Assim, Satanás tem sido um adversário muito ativo aqui e em outros lugares. Contudo, bendito seja Deus, pois que embora algo dessa natureza tenha surgido, nada disso prevaleceu e nem fez qualquer progresso considerável. Meu povo já está familiarizado com essas coisas, sabendo que Satanás transformou-se em um anjo de luz, no primeiro grande derramamento do Espírito Divino nos dias dos apóstolos, e de que algo dessa mesma natureza, em maior ou menor grau, tem acompanhado quase cada reavivamento e notável propagação do cristianismo verdadeiro, desde então. Meus índios têm aprendido a distinguir entre o ouro e a escória, a fim de que esta última seja pisada como a lama das ruas. E visto que esse tipo de questão acaba morrendo por si mesmo, agora quase não há manifestações dessa ordem. Assim como não tem havido a predominância de fervor desordenado, de noções imaginárias, de orgulho espiritual e de ilusões satânicas entre o meu povo, assim também tem havido pouquíssimos casos de comportamento escandaloso e irregular entre aqueles que têm professado a sua fé, ou mesmo entre os que têm demonstrado certa seriedade. Não pude encontrar mais do que 3 ou 4 pessoas, desde que vieram a conhecer o cristianismo, que se tenham tornado culpadas de qualquer conduta imprópria, de forma aberta, e não conheço qualquer deles que persista em qualquer conduta dessa natureza. Talvez a notável pureza desta obra quanto a esse último aspecto, a isenção de casos frequentes de escândalos, muito se deva à sua pureza quanto ao primeiro aspecto, ou seja, a sua isenção de misturas corruptas de orgulho espiritual, de fervor incontrolável e ilusões, tudo que naturalmente lança o alicerce para práticas escandalosas. Que esta bendita obra em seu poder e pureza prevaleça entre os pobres índios daqui e que se espalhe também por outros lugares até que a mais remota tribo indígena conheça a salvação de Deus. Amém. Notas. Por este tempo surgiu um terrível clamor contra os índios em vários lugares do país, além de insinuações de que eu o estaria treinando para cortar as gargantas das pessoas. Muitos civilizados desejavam ver os índios banidos deste território, e alguns faziam pesadas ameaças na esperança de assustá-los e impedi-los de se estabelecerem nos melhores e mais convenientes trechos de suas próprias terras, ameaçando-os de perturbá-los por meio da lei, alegando terem direito sobre essas terras, embora nunca as tivessem comprado dos índios.